Olá, pessoal. Hoje nós iremos falar um pouco sobre modelagem matemática, como que conceitos são utilizados para desenvolver modelos focando na realidade. Então, esse assunto ele serve de embasamento para os nossos próximos assuntos. Sabe-se que em vários lugares do Brasil e do mundo, as empresas e países elas passam por dificuldades de captação de recursos. Então, a escassez é uns determinados problemas para a produção. Então, essa dificuldade ela pode estar limitando a vida da empresa em termos de suprir suas demandas. Então, a gente pode pensar em alimentos, em matéria-prima, né? Maquinário, pessoal. Então, a escassez dos recursos que vão desenvolver a produção em si. Então, de que forma a empresa deve se trabalhar? Deve-se trabalhar de forma consciente, utilizando seus recursos de forma harmoniosa, eficaz, para que possa otimizar melhor a sua utilização dentro e fora da empresa. Então, a área que estuda a otimização desses recursos é a programação matemática. Faz necessário, né, uma otimização desses recursos. Então, as empresas elas trabalham, né, de forma a descrever esse problema através de uma função matemática. Então, como eu falei na primeira aula, as empresas elas utilizam de vários cenários. E qual é o objetivo da empresa? Toda empresa ela tem um objetivo principal, que é a lucratividade. Então, na lucratividade, as empresas elas vão buscar desenvolver sua produção para suprir uma determinada demanda. Então, nessa expressão matemática, nós vemos que o objetivo ele vai estar designando todo o desenrolar dos seus cálculos. Mas, para desenvolver essa maximização e minimização de recursos ou custos, a empresa se limita a algumas restrições. Então, a gente vai estar estudando que limitações são essas. Cada expressão matemática dessa, onde estão as limitações, é um tipo de restrição. Então, toda restrição ela vai estar sujeita a um valor que seja igual ou menor, ou igual ou maior que. Então, qualquer objetivo que a empresa ela venha desenvolver, ela não pode desconsiderar essas restrições. A gente vai ver como colocar elas em prática. Essa aplicação, ela vai desde produtos, como análise de projetos, designação de equipes, tudo isso pode estar sendo desenvolvido através dessa função matemática. Essa descrição acontece como uma função matemática para desenvolver e chegar a diversas decisões, buscando uma escolha ótima. Um exemplo aqui, toda a nossa modelagem, toda a nossa construção de modelo, ela vai ter um objetivo em cima de um determinado problema. A empresa ela não pode colocar vários problemas no mesmo cenário, porque não dá para comportar todas as informações que a empresa tem. Então, ela vai, por vezes, ter que particionar o seu problema e desenvolver a partir das suas prioridades. Então, qual é o objetivo geral das empresas? Como eu falei, ou maximizar recursos ou minimizar seus custos. Maximizar o lucro, né? Produzir para que a empresa tenha uma maior quantidade possível sobre determinado objetivo. E as limitações? É a escassez, são as restrições, tudo sujeito a menor ou igual a uma quantidade ou maior ou igual a uma quantidade. Então, essas duas facetas aqui vão ser cruciais na hora da gente fazer nossa construção dos modelos. A gente, primeiro momento, nas próximas aulas, veremos como construir esses modelos e, consequentemente, estar resolvendo-os. Um passo fundamental é compreender a natureza dos problemas e de todos os fatores envolvidos.
Como eu falei, esses fatores envolvidos são as variáveis que iremos trabalhar. Os fatores principais para construir esses modelos são essas variáveis. Que variáveis são essas? Variáveis de decisão, que são as variáveis que têm como objetivo a lucratividade ou a diminuição dos custos. Lembrando que toda empresa que está tendo prejuízos, ela não vai pensar em lucro, ela vai pensar em neutralizar primeiro os seus problemas, minimizando toda a dificuldade, diminuindo os custos para posteriormente começar a pensar na lucratividade. As variáveis controláveis ou endógenas, que são aquelas variáveis que a empresa ela pode mudar, o que está dentro da empresa, como quantidade de funcionários, a questão do maquinário, quantas máquinas vão trabalhar, quantas horas por pessoa pode ser trabalhado, com uma limitação X. Então, as variáveis controláveis é tudo que a empresa ela pode mexer, manejar, remanejar, realocar pessoas, horários, matéria-prima, maquinário, financeiro. Então, tudo que ela pode controlar, ela pode mexer, ela pode ajustar. E as variáveis não controladas são as que elas não têm controle, não têm como direcionar nada, a não ser trabalhando suas variáveis controláveis. Quais são essas variáveis não controláveis? A demanda, por exemplo, o mercado, as taxas de juros, os preços dos fornecedores. Então, são coisas que não tem como a empresa mexer, não tem como ela modificar. Então, essas variáveis, no geral, elas são muito importantes porque elas vão impactar no nosso cenário a ser estudado. Uma conceituação interessante que eu peguei de alguns autores sobre modelagem matemática, que são usados para descrever problemas de planejamento, mas como em outras áreas do conhecimento devem ser vistas como aproximações de problemas reais que procuram retratar. Então, procura ser retratado de maneira mais fiel possível esses problemas, planejar em cima deles, então vai buscar aqueles que são prioritários. Se vocês lembram da primeira aula, eu falei que existem grupos de decisores, então quanto maior o número de pessoas, mais características e mais conhecimento se terá em torno da vida da empresa. Então, selecionar que problemas são cruciais e retratar de uma forma o mais próxima possível da realidade. Então, a modelagem, ela vê o problema, vê o contexto e modela ela através de funções matemáticas. Uma outra conceituação é que é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objetivo estudado. Então, a partir de símbolos matemáticos, de expressões, a empresa ela vai poder modelar ao nosso entendimento seus problemas ou oportunidades. É construto matemático abstrato simplificado que representa parte da realidade com um objetivo particular. Então, como vocês podem ver, toda a conceituação ela foca na questão da formulação, da construção, da modelagem, de uma forma simples, tornando a realidade o mais próximo possível dentro da expressão matemática. A modelagem matemática é a nova área que se usa amplamente a matemática e a computação científica e está orientada ao aproveitamento de métodos matemáticos e computacionais na elaboração de modelos matemáticos e na busca de soluções para problemas atuais nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, trata-se, no geral, no processo de decisão, de alto conteúdo, de racionalidade, desenvolvimento de ambientes construídos, para propiciar, assim, condições adequadas para decisões de qualidade. Então, várias áreas estão aí sendo modeladas, utilizando essas expressões matemáticas, como, por exemplo, construção, produção de material de construção, estratégia de pesca, a movimentação de animais, movimentos de rios. Então, existem várias áreas do conhecimento onde estão utilizando essas modelagens para facilitar, como vocês veem, até a própria computação
ela usa de modelos para criar sites, para criar páginas, para criar algoritmos, para trabalhar os algoritmos. Então, toda essa parte onde utiliza a matemática, a gente pode pensar que está utilizando a modelagem. Então, a modelagem matemática, ela denota aspectos metodológicos. Então, ela usa de uma ideia para se criar, ela não vem do nada. Então, existe uma ordem para estar construindo esses modelos e ter uma atitude técnico-científica. O processo de representação de determinado objeto ou sistema real através de correlações matemáticas visando a ampliação na prática. Então, busca resultados para que a prática ela seja acolhida através das suas soluções ótimas. Não teremos só uma opção de solução, mas várias, aquela que for mais adequada, a empresa estará acolhendo. E trabalha também na criação, realização, na aplicação prática desses modelos matemáticos. Então, não é só resolução de cálculos, e sim a aplicabilidade de maneira prática desses modelos, seja na produção, seja na designação de pessoas. Então, a gente vai estar focando puramente a questão gerencial. É interdisciplinar porque trabalha com várias áreas do conhecimento para seu desenvolvimento. Então, tem como ponto de partida várias áreas de engenharia, né? Parte industrial, do governo, a parte da saúde, e assim colocar em prática todo o seu arcabouço. O modelo comum de tomada de decisão tem-se uma visualização da estrutura do sistema real em análise. Então, para isso, esses modelos permitem que a pessoa envolvida no problema possa ter acesso a algumas facilidades. Então, ela visualiza essa estrutura de uma maneira bem objetiva, força os tomadores de decisão a tornarem explícitos seus objetivos, representa as informações e as interrelações. Então, faz uma representação de todas as informações que foram coletadas e trabalha a interrelação dessas informações. Sistematiza a análise, a avaliação de cada alternativa. Então, teremos alternativas a serem trabalhadas e utiliza isso como instrumento de comunicação e discussão entre várias pessoas. Então, os modelos mais utilizados na modelagem de situações gerenciais são chamados modelos matemáticos ou simbólicos. Então, essas grandezas elas são representadas por variáveis de decisões e a relação entre elas surgem as expressões matemáticas. Então, tem-se a percepção do que está acontecendo, reconhece esse problema, busca as informações sobre todo esse arcabouço através dos cenários expostos, cria-se alternativas, faz a avaliação das alternativas e toma-se a decisão. Então, essa decisão ela vai ser discutida por diversas pessoas. Então, os modelos matemáticos em que todas as informações relevantes são assumidas, elas podem ser conhecidas sem muita certeza, são chamadas de determinísticas, porque tem um conhecimento, mas não tem absolutamente nada de certeza. A maneira mais simples de se representar é explicitando para que a decisão ela venha de maneira mais coerente. Arenales. Ok, gente? Então, finalizamos aqui a aula sobre modelagem matemática. Nos modelos de simulação, pelo autor Andrade, ele mostra aqui, algumas hipóteses. Então, se temos 3 hipóteses, também podemos ter várias soluções. Então, nesse modelo de simulação, representar um mundo real com o objetivo de permitir essa geração e análise de alternativas, para buscar uma melhor solução a ser escolhida. Então, simular significa reproduzir o funcionamento de um sistema. Então, quando você verifica a realidade, você vai colocar isso dentro de um
uma fórmula que possa verificar e auxiliar esse modelo ao modo de testar ele sobre os valores das variáveis controladas. Então, observa-se esse modelo de simulação e escolhe a melhor alternativa. No modelo de otimização, que é o que a gente vai trabalhar mais, de uma maneira mais precisa do que o de simulação, é a busca das informações que foram nos dadas. Iremos representar isso de uma maneira a tornar a realidade um modelo. Vamos buscar alternativas que são as soluções ótimas e aí tomar a decisão através de análises. Existem modelos, como o modelo de símbolos, esse aí vocês já devem ter visto, o fluxograma. Ele tem, a partir de informações de um direcionamento, uma ordem onde acontece um processo de uma atividade na empresa ou um serviço. Temos aí um exemplo de um processo de atendimento de emergência do Central de Corpo de Bombeiros. Então, esse é um modelo matemático também, através dos símbolos. Um outro conhecido é a teoria das filas, onde se as pessoas se posicionam em filas e terá um ou mais caixas onde serão atendidos. Existe o tempo de atendimento e as prioridades. Se vocês pensarem, por exemplo, num hospital ou numa emergência, eles têm uma prioridade diferenciada. As pessoas com estado mais grave são atendidas primeiro do que as outras que não estão tão graves. Então, existe uma ordem, existe uma prioridade dentro dessas filas em atendimento a essas pessoas. Então, elas são atendidas. Quando o estado delas melhora, ou no caso de emergências, elas podem sair no final, né? Bem amparadas e restabelecidas. Já outras filas acabam trazendo até desgastes e estresse. Então, tem pessoas que não estão dispostas a passar mais do que 20, 30 minutos numa fila, então às vezes elas desistem. Então, o impacto da fila, ela vai dizer muito sobre como está atrelado ao seu atendimento também. Às vezes o atendimento de um determinado funcionário é mais precário ou não tem às vezes tanto conhecimento, o que impacta também na demora desse modelo. Então, gente, vocês podem verificar que o sistema de modelos, de símbolos e simulações, ela visa a questão da realidade. Vocês verem aqui, ó, ele está observando, por exemplo, vai pegar um trânsito para poder viajar. Então, quanto tempo ele precisa sair antes para poder chegar no horário? Então, nós mentalmente também fazemos todo um trajeto, né? Vemos a realidade e procuramos adaptá-las ao que queremos no nosso dia a dia. Então, esse bonequinho aqui, ele está fazendo uma interpretação da realidade e criando seu próprio processo de saída e chegada. Então, no dia a dia, essas modelagens elas acontecem automaticamente em nossas vidas, para facilitar a visualização de todo o contexto. Bom, finalizamos aqui. As referências para esse assunto é do livro do Andrade. Temos o texto digital, tá? No Moodle, e esse livro também no Moodle, como outro livro que eu mostrei logo na metade da apresentação, que também está no Moodle, que é do